A maconha é a droga ilícita mais consumida no mundo. Estima-se que cerca de 200 milhões de pessoas sejam consumidoras de maconha, aproximadamente 4,5% da população mundial. No Brasil, calcula-se que cerca de 2,6% da população, quase 5 milhões de pessoas, usem maconha. Para cada mulher usuária, existem 3 homens viciados. Quem te ofereceu? Eu sabia de algumas pessoas que faziam venda, comercializavam a droga. Eu fui até essa pessoa, peguei a droga, não sabia até mesmo como, manusear, como enrolar, me dei um jeito, consumi ela. Depois daquele dia, a minha vida não foi mais a mesma. Dentro da hierarquia das drogas, a maconha é apenas o início. Porque a droga ela é graduativa. Ela começa na maconha, depois da maconha eu fui para cocaína, depois da cocaína eu fui para o crack, depois do crack eu fui conhecendo as drogas sintéticas, o êxtase, o lança-perfume, o haxixe, o LSD, o microponto. E aí você foi para cocaína. Por que você foi para cocaína? Porque a maconha ali, ela já me relaxava, já não tinha o mesmo efeito. Eu queria algo que me deixasse um pouco diferente do normal, porque o organismo, ele ali quando você está ingerindo, quando você está consumindo, ele acostuma com o que você está ingerindo. Então eu precisava de algo diferente para mudar meu ânimo, para mudar aquilo que eu estava vivenciando. Eu fugi da realidade, eu achava que ali para mim estava tranquilo, que a minha vida ia ficar tranquila com eu fumando um baseado de maconha, não ia ter mais preocupações, eu não ia mais ter que me preocupar em questão da instituição família, na verdade. Porque até mesmo através das drogas cortou meu vínculo familiar. Então a cocaína te deixava um pouco desinibido? Deixava eufórico, aumentava ali o meu estímulo ali de conversar, de até mesmo andava até um pouco mais acelerado. Este psiquiatra especializado em dependência química diz que esta aceleração provocada pela cocaína pode trazer quadros mais graves. As drogas alucinógenas, elas são estimulantes. Então, elas, por ser estimulantes, pode fazer com que a pessoa apresente alguns sintomas psiquiátricos, tipo alucinações, quer dizer, pode ouvir coisas inexistentes, ver coisas inexistentes, como, por exemplo, muito característico dessas drogas, ver cores ou contornos de uma forma distorcida, pode a pessoa ouvir muitos sons de uma forma muito alterada. Então, basicamente, elas levam, por isso que são chamadas alucinógenas, mas pode desencadear quadros também de delírios. Átila viveu isto de perto. O abuso nas drogas acabou com a saúde dele. Essa é a parte triste, né? A parte que não tem boas lembranças disso, né? Porque você passa mal, você cai no banheiro, você apaga, você não lembra das coisas, né? E aí você descobre que você está doente, né? Que você vai ter que tomar medicamento a longo prazo da sua vida, né? E aí eu descobri ali, né, o fundo do poço, aí que entrou a história da consequência, né? Que logo recente eu fui tendo aquelas crises de epilepsia. O médico neurologista olhou, primeira coisa que falou: que tipo de droga você estava usando? Né? E aí eu fiquei até com vergonha de falar, porque eu falei, pô, esse cara é adivinho, quem que é esse cara? Mas aí eu percebi que ele estava olhando meus exames ali, né, meu eletro, meus exames, e falou: ó, você causou uma fissura no seu cérebro aqui, que o que você usou de droga em 2 anos, era para você ter usado em 20. Epilepsia é uma doença neurológica que é caracterizada principalmente por crises convulsivas repetitivas. As drogas alucinógenas ou as drogas também, os anfetamínicos ou mesmo êxtase, que são drogas estimuladoras ou estimulantes do cérebro, elas podem fazer com que haja uma liberação excessiva de alguns neurotransmissores
que são responsáveis para manter o cérebro sobre um certo equilíbrio. Quando a pessoa usa essas drogas, há um excesso de liberação dessas substâncias que nós chamamos neurotransmissores. O principal neurotransmissor implicado no uso das drogas é a dopamina. O excesso de dopamina pode fazer com que o cérebro entre num estado de exaustão. E um dos sintomas característicos dessa exaustão é a crise convulsiva. Pode ocasionar lesões, né, cerebrais que vão se manifestar mais tarde, em forma de convulsão, de epilepsia, né? Estudos feitos pelo Escritório das Nações Unidas sobre Drogas e Crimes mostram que 1 a cada 100 mortes de adultos está relacionada ao uso de drogas ilícitas. O relatório também mostra que 13% dos usuários de drogas têm problemas com a dependência química, incluindo distúrbios, aumento da incidência do vírus HIV, hepatite C e hepatite B. E pode também fazer com que desencadeie predisposições que a pessoa já tem. Por exemplo, se uma pessoa tem uma predisposição à epilepsia, o uso dessas substâncias pode facilitar o aparecimento dessa doença. Se ele tem uma vulnerabilidade a ter um quadro de ansiedade ou de depressão, o uso dessas drogas pode desencadear essas doenças. E elas por si só, essas drogas já levam ao quadro de depressão e ansiedade, inclusive crises de pânico. Cara, você não nasceu com essas doenças, né? Você causou elas. E aí, como é que foi a hora que você ficou sabendo que você tinha acabado de arrebentar a sua vida? Muito ruim, cara. Você fica deprê demais, você fica triste, você fica pensando que a qualquer momento você pode perder sua vida, né? Você pode estar andando na rua normal, ter uma crise, bater a cabeça no meio-fio, entrar num banheiro, ter uma crise, bater a cabeça numa pia, morrer, né? Várias pessoas já morreram por causa disso, né? Porque você não sabe como que é isso, né? Essa questão da doença, do ataque epilético ali. E isso foi uma coisa que eu colhi, né? Eu plantei, eu colhi, né? Eu semeei. Mas o interessante de tudo é que eu não sabia que eu estava semeando isso, né? Eu não sabia, eu não tinha referência do que eu estava fazendo, né? Então, assim, esse testemunho aqui que eu tô dando, cara, é um testemunho que talvez você que tá aí do outro lado da tela, você tá aí me vendo aí, você tá achando que você tá, né, na onda, né? Você tá aí na curtição, pá, mas você não sabe que as consequências que você está plantando, né? Você não sabe o que vem depois daquilo tudo, né? Aquela coisa de você estar plantando uma semente do mal sem saber, né? E depois você tem que colher aquilo, né? E agora você vai ter que tomar esse remédio aqui para a sua vida toda, né? E comecei a entrar em outra dependência química, né? Que era o uso de remédio para controlar uma doença, né? Causa de uma outra destruição, né? Tava usando droga demais, tava morando já na casa dos amigos meus, naquela coisa de ficar semanas e semanas na casa dos caras ali, experimentando de tudo. Eu tava tão doido numa festa, cara, que eu peguei um vidro de Limpol e tomei. Eu não lembrava de nada, né? Porque eu tomava os comprimidos, eu ficava em outro planeta. Comorbidade, na realidade, é a presença de duas doenças na mesma pessoa, uma piorando a outra. Então vamos dizer que uma pessoa tenha já um quadro que seja epiléptico e use drogas, a droga vai piorar a epilepsia dessa pessoa. E o fato dele estar pior da epilepsia pode fazer com que ele fique mais impulsivo, ou perca o controle de si e passe a usar a droga com mais frequência. Então ele cai em um ciclo onde a droga piora essa doença e a doença piorada faz com que ele busque mais ainda a droga e piore a dependência química dele. O consumo de drogas é garantido pelo tráfico, que por sua vez é sustentado por quem consome.
O faturamento anual da venda no varejo de maconha, cocaína e crack, somente em São Paulo e Rio de Janeiro, chega a 700 milhões de reais. No mundo, a cifra passa dos 500 bilhões de dólares, faturamento maior que o comércio de petróleo. Só perde para o faturamento da indústria de armamentos. Como é que uma droga sintética chegou até você? Eu fui numa festa rave e ali eu conheci influências através de uma amizade. Eu fui conhecendo e fui apresentados para aquelas pessoas que ali nesse meio se denominam os caras do tráfico da droga sintética na região metropolitana aqui na capital. E fui tendo influências deles, fui fazendo amizade, fui pegando contatos. Eles aparentemente falavam que eu era amigo deles, que eu era, né, na verdade no linguajar ali eles denominam brother, né? Você é meu brother, então não, para você tá tudo tranquilo, tem como. E fui ali tendo aquele acesso à droga sintética ali aqui na capital, fui tendo acesso do Paraguai, fui tendo acesso de Brasília, que droga que vinha direto da Holanda, de Amsterdã. E aquilo ali já foi me ali cauterizando ali naquele meio ali. Comecei a conhecer gente do Brasil inteiro. O consumo ele é muito alto porque a condição financeira é maior, o financiamento do tráfico ele é maior. Por quê? Porque a droga sintética ela é consumida por uma classe social diferente da normal do crack, da cocaína, da maconha. Para combater o tráfico de drogas, a repressão é a ferramenta mais utilizada pelos governos. De acordo com o estudo da ONU no Brasil, as apreensões federais triplicaram desde 2004, chegando a 27 toneladas de cocaína e 155 toneladas de maconha em 2010. E como é que foi para você ser pego novo como traficante? Olha, Cris, foi assim decepcionante para mim. Para mim eu falava, não queria acontecer isso comigo, porque eu só vendia para pessoas de classe média. Eu não vendia em boca, eu não tinha biqueira, né, como o tráfico eles chamam. Eu tinha, na verdade, eu atendia pelo meu telefone, eu marcava um local com a pessoa, entregava a droga. E no dia 22 de outubro de 2010 aconteceu o fato inesperado que era de ser preso na Avenida Amazonas em uma blitz. Naquele momento, a única coisa que eu lembrei foi de Jesus, que eu conheci Jesus em 2007. Quando eu fui preso, eu lembrei dele. Pedi, me ajuda, por favor. Foi decepcionante para mim, foi uma frustração, me trouxe uma inquietação no meu coração, fiquei angustiado, fiquei perplexo na hora, porque para uma criança, porque para um adolescente... Qual idade você tinha? Tinha 20, quando criança eu nunca imaginava estar passando por um presídio, estar sendo preso, tendo ali autoridades de segurança me levando ali na delegacia. Foi assim, um filme que passou na minha mente assim, que eu falei, a tal ponto ao qual eu cheguei. E no último bloco, as raízes cristãs de um dependente químico o ajudam a se livrar das drogas.